Ça va, tout le monde arrive. On arrive, très bien. Espera o pessoal voltar. Ça va? Todo mundo é lá? Ok, todos estamos? Très bien. Então, ça va des questions pela Marseillaise? A gente compreendeu mais ou menos o que quer dizer? Como se, como ça. Depois vocês estão dando uma olhadinha com mais calma daí na música. Aquele som, o som não é muito bom. Mas pelo menos agora você já tem uma ideia do que fala. Quando vocês ouvirem, vocês já sabem. D'accord? Ok? Então, vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Não sei se vocês viram lá no Drive, eu coloquei o material para a aula de hoje, mas eu vou partilhar aqui também na tela, não se preocupe. Ok? Então, como eu tinha dito no começo, a gente vai ver então como é que... Deixa eu ver aqui. Sim, a gente vai ver o verbo aller também. Vamos ver rapidinho 2 verbos, aller e prendre. E vamos ver também indicações de lugar, indicações de direção. A gente já viu as preposições de lugar, né? Em cima, embaixo, direita, esquerda. E daí a gente vai ver então como é que a gente pergunta informações. D'accord? Ça va daqui? Tudo va bien? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Coronavirus. Então tá, vocês estão vendo aí? Então pronto, hoje, como eu falei, demander ou donner des informations des lieux. Então, demander, perguntar, né? Pedir. Demander seria perguntar, pedir. E donner seria dar. Verbo dar e verbo pedir. Demandar, né? Pedir. Des informations des lieux. As informações de lugar ou direção. Já sei que direção também. Então, aqui, eu botei alguns exemplos de como que a gente perguntaria uma indicação do lugar, né? A gente tá perdido, assim, quer ir para algum lugar, como é que a gente então poderia fazer perguntas? Não tem um jeito único, tem vários, eu coloquei alguns, tá? Não se esgotam aqui também. Usei a ópera como exemplo. Então, como é que a gente pergunta? A gente sempre diz excusez-moi, né? Sempre com a forma de politesse, a forma de polida, né? De perguntar, de pedir. Então, com licença. Opa, faltou. Então, assim, excusez-moi. Então, excusez-moi, com licença. Où se trouve l'opéra? Onde se encontra a ópera? Où se trouve l'opéra? Où se trouve l'opéra? Okay. Outra maneira de pedir também é excusez-moi, sempre excusez-moi, né? Je cherche l'opéra, s'il vous plaît. Je cherche l'opéra, s'il vous plaît. De novo, sempre a formazinha de polidez, né? Je cherche, então, eu procuro. Chercher é o verbo procurar. Deixa eu botar aqui lá. Chercher igual procurar. Então, je cherche l'opéra, s'il vous plaît. Então, a pessoa... Isso aqui, reparem que não é uma pergunta, é uma afirmação. A pessoa igual vai... seria a minha tradução, né? Com licença, eu estou procurando a ópera, por favor. Ok? Outra maneira de falar, então, é excusez-moi. Vous savez où c'est l'opéra? Ou então, savez-vous? Né? Seria outro jeito. Seria a maneira correta, né? Savez-vous où c'est l'opéra? Où c'est l'opéra?
Então, esse aqui seria, a gente usaria mais na oral. Os dois estão certos. Os dois se usam. Esse aqui seria mais coloquial, né? Esse aqui, então, seria o mais correto, digamos assim. Falando seria... escrevendo e falando seria o mais correto. Savez-vous où c'est l'opéra? Você sabe onde está a ópera? Então, saber seria o verbo savoir. Que é igual de saber, né? Saber. Vous savez ou savez-vous où c'est l'opéra? D'accord? Savoir igual então saber. D'accord? E uma outra forma também poderia ser excusez-moi. Pour aller à l'opéra, s'il vous plaît. Aller então é o verbo ir. D'accord? Então, pour aller à l'opéra, s'il vous plaît. Pour aller à l'opéra, s'il vous plaît. Lembra que a gente não fala, então, R em final de palavra, a gente também não fala, tá? O S, o R, o T. Né? Então, esse aqui é um exemplo. Pour aller à l'opéra, s'il vous plaît. Para ir à ópera, por favor. D'accord? Lembra, aqui, então, ele está no infinitivo, né? Verbo para ir à ópera. Se fosse... se fosse o verbo, ou se fosse o eu, né? Eu vou à ópera. Seria je vais à l'opéra. Então, aqui seria daí já a conjugação do verbo aller, né? Je vais à l'opéra. Eu vou. Vou botar aqui a tradução. Ir. Je vais. Tu vas. Tu vas à l'opéra. Tu vas à l'opéra, pode ser uma pergunta, né? Vou copiar aqui. Vou botar mais. Tu vas à l'opéra. Tu vas à quelque part. Sempre, tá bom? Je vais à quelque part. À l'opéra, au café. D'accord? Então, vamos usar a primeira ópera aqui, né? Sempre, je vais, il va à l'opéra. Nous allons à l'opéra. Vous allez à l'opéra. Ils vont ou elles vont à l'opéra. Então, je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, elles vont. Ok? Aqui nesse caso, então, a gente usa l'opéra, seria la opéra feminino. Sim, feminino. Mas se fosse, por exemplo, o café, le café, masculino, né? Lembra do le masculino, la feminino e o L apóstrofe. Então, quando tem uma vogal, né? Por exemplo, da ópera, opéra. Desculpas. Então, quando a gente vai à ópera, seria o L, né? Opa, faltou um acento aqui. L apóstrofe, a l'opéra. Se fosse o café, então seria je vais au café. Porque seria a preposição aller à quelque part, plus le, é a contração. Então fica o. Vou botar assim. O é igual a plus le. Então je vais, faltou mais ici. Je vais au café. Je vais à l'opéra, je vais au café. Se fosse maison. Maison, la maison. Vamos botar aqui o exemplo. La maison. A casa, né? Le café, la maison et l'opéra. Seriam os três exemplos. Então, como é que ficaria? Je vais à quelque part, mais o artigo maison. À la maison. Aqui, então, a gente não tem contração, né? Seria, então, on va à quelque part, à la maison. Não sei se todos estavam aqui quando acho que foi o Gustavo que tinha perguntado. O A, quando é que o A é sempre acentuado? Sim, o A sempre, em francês, o A é sempre acentuado para fazer a diferenciação do verbo avoir, lembra? Tu as.
Não, seria o il a, né? Seria que é só o a. Il a, ele tem. Então, para fazer essa diferenciação, se é o verbo ou se é uma preposição, o verbo, ele nunca é acentuado. As preposições e tudo que tem o a sozinho, assim, sempre acentuado. Aller à l'opéra, donner à quelqu'un, por exemplo, como a gente viu, né? Donner des informations, dar informação. Je donne un cadeau à ma mère, par exemple. Então, esse não é verbo avoir, né? É uma preposição para indicar a alguém, a mais a, né? Então, ele sempre vai ser acentuado. Esse aqui, como il a un cadeau. Cadeau é presente. Tá? Je donne un cadeau à ma mère. Eu dou um presente à minha mãe. Então, esse a vai ser acentuado. Esse a aqui seria, então, o verbo avoir. Ele tem um presente. Il a un cadeau. E esse aqui, então, não é acentuado porque é o verbo avoir. Então, quando não é o verbo avoir, o a sozinho, não sendo o verbo avoir, ele sempre vai ser acentuado. Por isso, então, aqui, je vais à l'opéra. Je vais à quelque part. Je donne quelque chose à quelqu'un. Je vais à quelque part. Eu vou a alguma parte, né? Desculpa. Então, je vais à l'opéra. Je vais à la maison. Então, seriam esses... Vou apagar aqui só para não confundir. Je vais à la maison. Então, não tem contração. Je vais à quelque part. La maison, sem contração. Je vais à quelque part. Le café. Então, tem contração. Aí fica o café. Je vais au café. Je vais à la maison. E je vais à l'opéra. L'opéra, nesse caso, então, é porque começa, então, com uma vogal. Então, a gente faz o L apostrophe. Deixa eu só... Aqui. D'accord? On a compris? Todo mundo entendeu? Perguntas? Peraí que eu não fechei o chat aqui. Uma pergunta. Sempre altera a ordem do verbo? Lá está. Essa alteração... O Daniel perguntou, né? Se na pergunta altera a ordem do verbo. Que a gente está falando aqui. O savez-vous ou vous savez, né? Quando a gente escreve, sim. Essa aqui seria a forma escrita, certa. Também. Gramaticalmente correta. Às vezes tu consegue, tu vê escrito assim, mas não tá errado, mas é um pouco mais coloquial, digamos assim, também, entendeu? Esse aqui seria o mais indicado, mais correto. Outra forma também, não sei se a gente chegou a comentar disso. O que eu fiz? Seria... Ai, meu Deus. Aqui. Então, são as 3 formas de fazer uma pergunta, né? Est-ce que vous savez? Ou c'est l'opéra? Ou c'est l'opéra? Essa, então, seria as 3 maneiras de fazer uma pergunta. Okay? Essa da inversão do verbo e do sujeito, essa aqui se usa mais na escrita. D'accord? À l'écrite. À l'oral, no oral, a gente usa o est-ce que, usa-se bastante. Est-ce que, lembra o verbo être? É ce que. Então fica est-ce que. Então, est-ce que vous savez? Ou então a gente usa essa fórmula dessa maneira, mas é importante dar aquela acentuação de pergunta, né? Vous savez ou c'est l'opéra? Então tem que dar senão fica uma afirmativa, né? Vous savez ou c'est l'opéra? É uma afirmativa. Vous savez ou c'est l'opéra? Então, não é regra, a gente pode encontrar dessas 3 maneiras, tá bom? Sobretudo na oral. A escrita usa-se mais esse aqui. Esse aqui também usa-se mais. Esse aqui nem tanto. Esse aqui tu vê menos. Por ser uma forma mais coloquial. Mais destinada ao oral, né? A parte oral. Okay? Mas então essas são as 3 maneiras de se fazer uma pergunta em francês. Ok? Respondi tua pergunta, Daniel?
D'autres questions, ça va? Merci. Tout va bien? Tout le monde a compris? Todo mundo entendeu? Perguntas? Então, vamos seguir. Aqui tudo bem? Je vais à l'opéra. Tu vas à l'opéra. Il va à l'opéra. Nous allons à l'opéra. Vous allez à l'opéra. Et ils vont à l'opéra. D'accord? Esse aqui, apesar de ser um verbo em R, como eu tinha dito, a maioria dos verbos em francês terminam em ER, eles têm uma forma bem característica de ser feito a conjugação. Esse aqui, o verbo aller, é uma exceção. Então, mas como a gente está vendo indicações de lugar e de direção, a gente já dá uma olhadinha nele. Ok, então, je vais au café ou je vais à la maison. Je vais au restaurant. Esse aqui também, lembra, pode ser aqui, l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Lembra, hotel sempre é considerado uma vogal, né? O H, desculpa. H sempre é considerado uma vogal. Então fica à l'hôtel, à la maison, au café. Ok? Au café, à la maison et à l'opéra. À la maison et à l'opéra ou à l'hôtel. Que mais que a gente tinha visto? À la boulangerie. Je vais à l'hôtel de ville. Je vais au supermarché. Je vais au parking. Parking, então, estacionamento, desculpa. Je vais à la banque. Eu vou ao banco. Então, sempre com je vais à quelque part. D'accord? Outros verbos, então, outra maneiras de dar indicação, né? Pour aller à l'opéra. Comment on va à l'opéra, né? Pour aller à l'opéra, s'il vous plaît. Eu quero ir à ópera. Je vais à l'opéra. Eu vou à ópera. Maneiras, então, de dizer, de indicar o caminho, né? Tourner à droite, do verbo tourner. D'accord? Podia ter conjugado isso aqui também. Tourner, então, je tourne. Vou tirar aqui. Je tourne, tu tournes, tourne. Il tourne. Nous tournons. Vous tournez. Il tourne. Ok? Aqui já dá para ter uma ideia mais ou menos de como é que é as conjugações do verbo. Percebam que esse aqui é um verbo clássico terminado em R, do primeiro grupo. Mas a gente não vai entrar na conjugação agora, só para vocês verem como é que se faz. Depois a gente explica com mais detalhe. Mas aqui se apresentam o tourner à droite. Lembra que a gente está sempre no vous, né? Sempre perguntando informações, a gente sempre pergunta com a pessoa da segunda pessoa do plural, como forma de politesse, como forma de educação, educada, né? De distanciamento. Então, a resposta sempre vai ser também na segunda pessoa. Tourner à droite. Então, tourner, verbo virar. Eu falei do tourner e não disse o que era, né? Então, virar. Tourner à droite, virar à direita. Tourner à gauche, virar à esquerda. Aller tout droit. Aller tout droit, então, ir sempre reto. Droit, la droite é direita. Tout droit, então é reto. La rue é droite, é droite, a rua é reta, é direita, né? Então, aller tout droit. Tourner à droite et tourner à gauche. Isso aqui era uma musiquinha, porque era uma musiquinha, né? Tourner à droite, tourner à gauche. Enfim, não vou cantar. Mas então, tourner à droite, virar à direita, e tourner à gauche, virar à esquerda, e aller tout droit, ir reto, né? Sempre reto. Traverser,
mesmo esquema da conjugação, seria atravessar, atravessar. Opa. Isso. Baralhei. Então, traverser é o verbo, quer dizer atravessar. Ok? Então, traverser, mesma coisa do vous, né? A gente está usando sempre o vous. Vous traverser. Ok? A conjugação é igual, mas a gente não vai entrar no detalhe agora. Depois a gente vê como é que faz a conjugação dos verbos. Então, traverser, atravessar le pont, traverser le pont, atravessar a ponte, traverser la place. Lembra que quer dizer a place? La place, a gente viu na aula passada. Traverser la place, então seria atravessar a praça. Traverser la rue, atravessar a rua. E depois ele repete, né? Traverser le pont, traverser la place. É porque era uma musiquinha, d'accord? Prenez. Prenez, então, seria o verbo prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. D'accord? Então, só para a gente atentar, vamos atentar nesse daqui. Os outros depois a gente vê. Então, vous prenez la première rue à droite. Então, aqui a gente está... prenez seria tomar, né? Verbo prendre é pegar, tomar. Ok? Seria então para... você tá indo na rua, né? Pegue a saída, né? Primeira saída, primeira rua, primeira ou segunda rua. Ok? Então, prenez la première rue. Première, então, seria a primeira. É os números cardinais. Première, deuxième, troisième. Posso escrever? Deixa eu escrever aqui. Première. Opa. E aí? De novo. Première. Aqui no acento aqui. Première. Deuxième. Troisième. E depois segue os números, né? Quatrième. É só adicionar um M no final. D'accord? Quatrième, cinquième. Ok? Então depois ou pega o número e adiciona o M no final. Então é assim que faz os números cardinais. Então, la première rue, la deuxième rue, la troisième rue, la quatrième rue. Então, primeira rua, segunda rua, terceira rua, quarta rua. Première rue à droite, deuxième rue à droite, première rue à gauche, deuxième rue à gauche. Então, primeira rua à direita, segunda rua à direita, primeira rua à esquerda, segunda rua à esquerda. Ok? Então, esses seriam os verbos mais utilizados, né, para indicar caminho. Opa, deixa eu ver isso aqui. Então, seria o aller, vai, de ir, né? Tourner. Vamos fazer assim. Vou botar esse aqui para cá e deixar os verbos juntos, só para ficar organizadinho. Assim. Então, aller, ir, tourner, virar, traverser, atravessar e prendre. Prendre de pegar. Okay? Então, esses seriam os verbos mais usados nessa situação. Ok, ça va des questions? Tout va bien jusque-là? Então, a gente já viu direita, como é que diz? Direita e esquerda, né? Já vimos algumas indicações. Le pont, a ponte. La place, a praça. La rue, a rua. Vimos indicações de números cardinais. Première, deuxième, troisième. D'accord? Près de, loin, vimos as preposições de lugar, então a gente já consegue dar mais ou menos uma indicaçãozinha de caminho, né? Então, pour aller, tourner, traverser et prendre. Ok?
Então, vamos fazer primeiro um exercíciozinho aqui para treinar. Então, vamos supor que a gente vai fazer esses caminhozinhos aqui e ver onde é que a gente chega, tá bom? A gente sempre parte daqui. Vous êtes ici. Vous êtes ici quer dizer, você lembra do verbo être? Vous êtes, você está. Vós estáis, né? Vós estáis ici. Ici quer dizer aqui. Então, vous êtes ici. Você está aqui. Desculpa. Então, se a gente está aqui, a gente vai seguir esses 3 caminhozinhos. 4, aliás. Não, são 3 e um é só uma indicaçãozinha. Para ver onde é que a gente vai parar e ver o que a gente faz nesses lugares. D'accord? Então, vous êtes ici. Vamos sair daqui, na avenue de Bordeaux. D'accord? On est devant la bibliothèque municipale. On est devant la bibliothèque municipale. Je sais pas si vous escrevez aqui. On est devant la bibliothèque municipale. D'accord? A gente está aqui, então, a biblioteca está aqui. On est devant. D'accord? On va continuer tout droit. Faltou o continuer também, né? Podia colocar aqui também. Continuer. Seria continuar. Continue dans la rue. D'accord? Vou tirar... Não vou tirar, vou botar todos juntos. Só pra gente poder voltar certinho. Aqui. E continuer. Só pra gente ter todos os verbos corretinhos. Então, aller, tourner, traverser, prendre e continuer. D'accord? Continuer tout droit dans l'avenue de Bordeaux jusqu'à la rue du Commerce. Jusqu'à quer dizer até a. Jusqu'à quer dizer até. Até a. D'accord? Então, continuer tout droit dans l'avenue de Bordeaux. Continue tout droit, sempre reto, né? Continuer, aller tout droit dans l'avenue de Bordeaux jusqu'à la rue du Commerce. Então, continuer tout droit jusqu'à la rue du Commerce. A rue du Commerce, elle est là. Tourner à gauche. Esse aqui a gente faz junto e depois vocês fazem o outro sozinhos, tá bom? Continuer tout droit, tourner à gauche. Virar à esquerda. Ok? L'endroit que vous cherchez est à droite. O lugar que vous cherchez, chercher então seria procurar, né? Que a gente tinha visto. L'endroit que vous cherchez, o lugar que você procura é à droite. Ele é où? Près du coin. Le coin. Então, le coin quer dizer a esquina. D'accord? Então, le coin. Près de, lembra? Près de le coin. O do também, esse do aqui, é a mesma coisa do o. Mais verbe, l'article le fica o. De plus le fica do. Então, é près de, lembra que eu près de, loin de. C'est près du coin, c'est le coin. Então, é près du coin. D'accord? Então, l'endroit que vous cherchez é à droite, près du coin. Perto da esquina. O lugar que você procura, então, é à direita, perto da esquina. Então, onde é que a gente está? A gente está aqui, né? Magasin de sport. Continuez tout droit dans l'avenue de Bordeaux. Tournez à gauche. L'endroit est à droite, près du coin. O coin, então, seria aqui na esquina, né? E, então, l'endroit é près du coin. É perto da esquina. Bom, daqui a 10 minutos, vamos, mesmo esqueminha.
E daí, então, perguntando, qu'est-ce que vous achetez ici? Acheter é do verbo comprar. Só, esse aqui é mais uma curiosidade. Acheter, igual comprar. Então, o que a gente compra aqui no magasin de sport? Dans le magasin de sport, on achète um ballon, uma bola, de tênis, de basquete. Basquete, então, seria tênis. D'accord? Que mais? Não sei, un ballon de basket, de vêtements pour le gym, vêtements, ou pas, mais ouais, des vêtements. Agora eu não sei onde é que eu... Vêtements. Ah, é no primeiro. De vêtements pour le gym. Então, vestes para o gym. Gym, então, seria academia. Pour le gym. D'accord? Então, coisas... Qu'est-ce que vous achetez ici? Para responder a perguntinha ali. Qu'est-ce que vous achetez ici? O que você compra aqui, né? Já que a gente chegou no magasin de sport, então, dans le magasin, dans le magasin de sport, on achète, a gente compra, um ballon, des baskets, des vêtements pour le gym, d'accord? Então, são coisas que a gente pode comprar no magasin de sport, tá? Tentem fazer esse segundo aqui sozinhos. A gente está no magasin de sport, d'accord? Lembra que a gente saiu daqui. Então, sortez et tournez à droite. Sortir é do verbo sair. Sortir, do verbo sortir, desculpa. Sortir, que é igual sair. O sortir, então, é a conjugação, né? Sortir, ou vous sortez. Vous sortez. Vous sortez, então, sortir, verbo sortir. Sortez et tournez à droite. Au coin, tournez à gauche et continuez jusqu'à la rue Danton. Tournez à droite. Vous voudrez regarder une belle statue. Où êtes-vous? Tentem fazer aí. 2 minutinhos. Então, onde é que a gente está? Se a gente fazer esse caminho, onde estamos? Vous sortez. Vous tournez à droite. Tourner, lembra? Verbo dobrar, virar, né? Au coin, na esquina, quando a gente está na esquina, né? Tournez à gauche. Et continuez jusqu'à la rue Danton. E à la rue Danton, on tourne à droite. Onde é que a gente está? Ça va? Tout va bien? Todo mundo a compris? Onde é que a gente chegou? A gente chegou aqui no Musée La Salle. Todos chegaram lá? Très bien, merci. Então, vamos fazer o caminhozinho junto. A gente está no Magasin do Sport, né? E bravo, todo mundo. Très bien. Todos que conseguiram aí, bravo. Então, vamos lá. Então, sortez, a gente sai. Tournez à droite. A gente dobra à direita. Ah, tem uma coisinha, deixa eu fazer aqui, peraí. Para escrever. Ah, deu. Vamos lá. Então, a gente saiu aqui, né? Vou pegar outra cor, que essa aqui fica bem igual. Então, a gente saiu aqui. Tournez à droite. Au coin.
na esquina, né? Chegou na esquina, então, au coin. Tournez à gauche. Et continuez jusqu'à la rue Danton. Então, on tourne à gauche. E a gente continua... Ai, isso não tá nada reto. A gente continue jusqu'à la rue Danton. Chegando na rue Danton. Até a rue Danton. Na rue Danton, on va tourner à droite. Então, virou à direita, então. O que tem aqui? Temos Musée La Salle. D'accord? Où êtes-vous? On est au musée. Aqui, donc, on est au musée. Opa, ficou coisinha aqui. Volta aqui. D'accord? Todo mundo chegou? Todo mundo conseguiu? Très bien. Vamos fazer o de baixo. Vamos fazer o de baixo. Deixa eu só mudar isso aqui. Okay. Então, daí façam aí agora o segundo. A gente tá saindo aqui do museu, tá? Sempre lembrando isso. D'accord? Conseguimos? Encore quer dizer ainda, tá? Só acho que encore é o que seria novo, né? Encore, sair ainda, sair mais uma vez, né? Sair de novo. Já saiu ali do magazine, a gente saiu do museu de novo, né? E un peu à gauche, un peu é um pouco à esquerda, tá? O resto vocês já aprenderam. Conseguimos? Deixa eu fazer o caminhozinho aqui de novo com vocês. Ça va? Onde é que a gente está, então? A gente está aqui, então. Está no Parque de la Ville. Todo mundo chegou aqui? Todos conseguimos? Então, vamos lá. A gente estava no museu, né? Então, sortez. Tournez à gauche. Passez. De passar, né? Verbo passar, passer. Passer deux rues. Passar duas ruas. Então, a gente passa uma rua. Passa duas ruas. Et entrer dans la rue Saint-Louis. Entrer, c'est o verbo entrar, né? Depois escrevo ali que agora eu tô com o pincelzinho. Então, entrer dans la rue Saint-Louis. C'est en face de l'église. Então, a igreja está aqui. O lugar que a gente procura, então, é en face de l'église, na frente da igreja. Então, nós estamos no Parque de la Ville. D'accord? Todo mundo chegou aqui? Todo mundo conseguiu? Isso é facinho, né? O que a gente gosta de fazer, então? É aqui que ele pergunta. Qu'est-ce que vous aimez faire là? Qu'est-ce que vous aimez faire dans le parc? O que vocês gostam de fazer no parque? Deixa eu só apagar aqui. Pegar as desenhos. Qu'est-ce que vous aimez faire dans le parc? Jouer au ballon ou au foot, né? Foot. Foot para dizer futebol. Acho que não é assim que escreve. Jouer au foot, lire, manger bergamote. Bergamote se diz clémentine. D'accord? Manger clémentine. Eu sei que alguns gostam aí. Que mais? Courir. Se reposer. Então, são comer